Oi, aqui é a Maíra e hoje a gente vai falar sobre Outlander. Outlander foi escrito em 1991 pela Diana Gabaldon e no ano passado virou série de TV. Em agosto desse ano começa a segunda temporada. Bom, o livro começa em 1945, logo no final da Segunda Guerra Mundial, e a nossa personagem principal é a Claire. A Claire é casada com o Frank há 8 anos, mas eles estão 6 anos sem se ver por causa da guerra. Logo no começo da guerra, então, ela vai para os campos trabalhar como enfermeira. E ele, que é professor, ele também é recrutado. Então eles vão para a Escócia numa segunda lua de mel, né, para meio que tentar se reconectar depois de tanto tempo. A gente acompanha a Claire e o Frank nesses dias que eles estão lá, né, passeando pela Escócia. O Frank, ele tem um parente que era militar e participou na guerra lá dos Jacobinos, enfim, na Grã-Bretanha. E ele está lá pesquisando para tentar saber um pouco mais, né, já que ele é um historiador. E a Claire está acompanhando ele e ela também, eles vão, né, passeando lá por todas as Highlands, né, escocesas e tudo mais. Então tá o Frank e a Claire lá explorando, né, as Highlands, e eles encontram daqueles ranges, né, aqueles círculos de pedras, né, enormes que tem por toda a Grã-Bretanha, e eles sem querer acabam presenciando uma cerimônia meio antiga, assim, né, que parecia ser algumas bruxas assim dançando e tal. E aí eles observam aquilo e vão embora. No dia seguinte, a Claire resolve voltar lá de novo para pesquisar algumas coisas e ela acaba encostando numa das pedras. Vai parar então no século XVIII, no meio da guerra então dos ingleses e dos clãs escoceses. Ela fica lá perdida, obviamente, no começo ela não entende nada que está acontecendo. Acho que aquilo é uma, sei lá, uma dramatização, né, da guerra e tudo mais. E aí ela tá lá, né, perdida, sem entender o lugar que ela tá, o que está acontecendo. E de repente ela vê um cara que é muito parecido com o marido dela, o Frank, né, só que ela percebe que ele não é o mesmo cara. Ele tá vestido com outras roupas, enfim, ele é diferente. E aí que ela começa a captar as coisas e vê que ela tá em outro lugar, né, outro tempo. Enfim, ela foge de lá, na verdade ela é meio que... ela tá no meio do conflito lá, né, entre os soldados ingleses e os clãs escoceses. Ela acaba levando uma paulada na cabeça e desmaia. E quando ela acorda de novo, ela tá num cavalo amarrada, sendo levada para um lugar e ela não sabe o que está acontecendo. Ela é levada então para uma cabana, que tem um grupo de homens lá e tal. Enfim, eles ficam discutindo o que vão fazer com ela, eles percebem que ela é inglesa, então eles já, né, ficam de orelha em pé, acham que ela pode ser uma espiã. Então desde o começo, por ela ser inglesa, ele tá lá no meio, e ela tá com uma roupa totalmente diferente, né, então eles pensam que ela só pode ser, né, só pode ser uma espiã e tal, o que ela tá fazendo aqui e tudo mais. Percebendo então que ela, quando ela começa, né, ligar os pontos, que aquele cara que ela encontrou a primeira vez é o antepassado do marido dela, ela, quando pergunta o nome dela, ela resolve dar o nome dela de solteira, né, que é o nome francês. Então eles começam a pensar também, deve ser uma espiã francesa, então, enfim, ela tá sempre sob suspeita. E ela tá nesse lugar, então, e aí tem todos esses homens e um dos rapazes está machucado, assim, no ombro, né, ele foi baleado, aí tá com um corte também. E aí eles, né, estão lá tentando dar, os caras lá, né, tentando dar um jeito, que o braço dele tá fora do lugar, iam acabar despedaçando o braço. E ela, que é enfermeira, se põe na frente e começa, enfim, a trabalhar em cima do rapaz e tal, colocar o braço dele no lugar e cuidar dele. Então ela acaba tendo um pouco, né, ganhando a confiança deles, mas mesmo assim eles estão meio receosos. E ela tá querendo voltar lá para aquele círculo de pedra, ela tem que achar aquele lugar de novo para ela voltar e para tentar voltar para a época dela, né, porque ali ela tá correndo muito perigo, enfim, tem todo mundo bruto e não tem acesso a nada. Enfim, em 1945 ela já tinha automóvel, já tinha, né, eletricidade, já tinha um monte de coisa, vacina e tudo mais. Então ela, né, esse mundo de, né, 1700 e pouco, ela tá totalmente, não tem estrutura nenhuma, né, sem contar a forma bárbara como as pessoas vivem nessa sociedade. Bom, e aí quem viu a série, né, já sabe que esse rapaz aí, quem ela ajudou, é o Jamie.
Enfim, acho que não é spoiler contar isso, porque acho que isso, né, eles logo vão sacar isso e tal, que ela vai começar a se relacionar com esse tal de Jamie, e ela fica em conflito, porque ela é casada ainda, né, ela tem o marido dela lá, tem o Frank, ela ama o Frank, ela quer voltar pra lá, mas ela vê que, assim, ela tem que acabar se aliando com esse rapaz pra conseguir fugir, né, conseguir voltar pra época dela. Então, assim, acontece muita coisa, tem muita viagem pra lá e pra cá, tem muitas reviravoltas, tem muita coisa acontece, assim. Então, eu acho que de enredo, assim, pra quem tem interesse de ler e pra não contar mais nada, assim, né, do que vai te acontecer, eu acho que é isso que eu posso falar em si sobre a história do livro. Aí vamos para, né, minhas conclusões, meus pensamentos em relação a isso. Primeira personagem, a Claire. Eu gosto muito dessa personagem, eu acho que ela é muito honesta, assim, a forma como ela é escrita, assim, muito humana, porque é muito difícil, assim, hoje em dia, você conseguir escrever uma personagem feminina que seja... É porque a gente foge tanto do estereótipo da indefesa, né? A gente não quer, mas a gente tá cansada já de ver a mulher indefesa que não consegue fazer nada, tá sempre tendo que ser salva pelo cara. Que aí quando você vai escrever uma mulher que é independente, ela é forte, principalmente, né, uma mulher forte e tal, que ela consegue fazer as coisas sozinha, ela vira uma mulher fria, né, ela não tem mais sentimentos também. Então eu acho que aqui existe um equilíbrio muito grande, porque ela tem a complexidade de ser uma mulher que é forte, que é independente, que ela se salva, e ao mesmo tempo de ter uma doçura, assim, de poder, sei lá, se deixar ser uma mulher que vai cuidar do cara que ela gosta, sabe? Que vai se botar numa posição de, sei lá, também de conseguir ser frágil, né? Porque ninguém é uma coisa só, né? Todo mundo tem vários lados, então eu acho que isso é muito, muito legal aqui. Ela é assim, ela não leva desaforo pra casa, ela fala, e é engraçado, né? Porque como ela, né, vem de 200 anos na frente, ela, assim, não leva desaforo pra casa mesmo, assim, ela não deixa, né, os caras que querem tratar ela como se ela fosse, não, você é mulher, né, ainda mais de 200 anos antes, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e não sei o que lá, e ela enfrenta isso o tempo inteiro, ela não aceita esse tipo de coisa, sabe, então isso é muito, muito legal. E ao mesmo tempo, ela é tudo, assim, né? Ela pode ter essas outras facetas também de ser uma mulher delicada, de ser frágil mesmo, né? Porque parece que ou você é forte ou você é frágil, você não tem direito de ser tudo, né? E acho que aqui não, acho que aqui mostra que o ser humano precisa de equilíbrio, precisa sentir tudo, né? Então eu gosto muito da complexidade como essa personagem é escrita. E eu acho isso muito legal, isso é uma das coisas que eu mais gosto nesse livro. Bom, e a gente tem então o Jamie, né, que é o interesse romântico, e eu fico um pouco em conflito, assim, com esse personagem dele, porque tem muita coisa que daí a gente quer desculpar, porque é 200 anos antes, né, então ele vai ter, né, os traços machistas, ele vai ter aquele coisa de macho alfa e tudo mais, mas a dinâmica dele com a Claire é muito interessante, porque ela vai começar a ensinar as coisas pra ele que ela não vai tolerar, que isso é inaceitável, né, você não faz esse tipo de coisa e tudo mais. E claro, né, ele é aquele herói, assim, e tudo mais, mas assim, eu fiquei muito impressionada, talvez, sei lá, com a coragem da Diana, né, que escreveu a história, de botar, assim, ele que é o símbolo do macho alfa e tudo mais, numa posição tão frágil, assim, né, com as coisas que acontecem aqui, é angustiante, assim, e eu acho que é muita coragem dela, assim, é uma coisa que eu não esperava, esse livro inteiro, assim, ele... Aqui a gente tá lendo assim, a gente fala, isso aqui vai acontecer e tal, hoje você fica torcendo pra uma coisa não acontecer de uma forma, ou você pensa, quer ver que vai acontecer isso? E todas as vezes que eu achei que aconteceu alguma coisa, não aconteceu. Eu errei todas as minhas previsões aqui, eu fiquei, as coisas que eu não queria acontecer, eu achei tipo 1000 desculpas pra, não, vai ter acontecido isso, não, vai ter dado um jeito, sabe? E não aconteceu. Então, assim, esse livro muito corajoso, assim, as coisas que ela põe aqui, né? E eu acho que é a mesma coisa, a força da mulher e a fragilidade do homem,
e os dois tendo equilíbrio, né? Cada um sendo forte quando o outro precisa, né? E cada um estando ali pelo outro, assim. Eu acho que isso, achei muito bacana isso, porque acontece muito. É claro, esse aqui é um livro que tem um romance, então é muito comum você, sei lá, é um livro que é, sei lá, direcionado para o público feminino e que vai ter um romance, de ser o cara que vai fazer tudo, assim, né, pra uma mulher. A mulher é uma coitadinha, que, e o cara vai ser tudo pra ela, e ele que vai prover tudo, e ele que vai sempre salvar ela, sabe? E a Claire aqui, é claro que às vezes ela precisa ser salva, mas muitas vezes ela se salva, e muitas vezes ela que vai salvar todo mundo, porque ela é muito inteligente, ela é muito sagaz. Então, eu gosto muito do equilíbrio que existe aqui, né, nessas relações. A gente também tem vários personagens secundários interessantes aqui. Sobre personagens femininas, tem a irmã do Jamie também, que é uma personagem sensacional, que é muito surpresa, assim, né. E é engraçado também, né, porque aqui a gente tem a visão do irmão, né, pra irmã, então ele se sente culpado por não ter sido o salvador e não sei o que, né. E a irmã dele mostra que, tipo, querido, eu posso dar conta de mim mesma, sabe? Então isso é muito legal aqui, assim. É outra também que não leva desaforo pra casa. Assim, eu me divirto muito lendo livros YA, né? Esses livros adolescentes que você lê rápido, que geralmente são aventura, tem um pouquinho de romance, etc, etc. Mas, assim, é muito legal quando você lê um livro também, que vai ter aventura, que vai ter romance, e é adulto. Porque essa personagem aqui é um pouquinho mais velha que eu só. Então ela pensa, né, mais como, sei lá, eu pensaria, as atitudes que ela toma, as coisas que acontecem, né, são para um público adulto. Então, sei lá, talvez a satisfação de ler seja um pouquinho maior. Não querendo diminuir tal, a experiência de ler um livro YA e tal, como eu falei. Eu gosto de ler, são divertidos. Geralmente, sei lá, aquela coisa que você embarca, se for uma série, você lê a série inteira, mas a experiência quando você está lendo um livro adulto, que também vai, sei lá, te proporcionar uma coisa de aventura, uma coisa de romance, etc. E os temas também que podem ser abordados aqui dentro, quando você está lendo um livro adulto, é outra coisa, sabe? Ele pode ser muito mais profundo, muito mais ousado, assim, às vezes até muito mais corajoso, do que quando você está lendo um livro que, sei lá, eu não sei porquê, assim, tem tanta cautela, às vezes, assim, como um medo de não falar de certas coisas em livros adolescentes, assim, sabe? É estranho, assim, porque você vê muitos livros, sei lá, digamos esses livros aí de distopia adolescente e tudo mais, às vezes são livros que são super violentos, assim, que tem, você vê Hunger Games, sabe? Até o Divergente. Pô, tem morte pra caramba, sabe? O cara vai lá, pega, né, corta o pescoço, atira na cabeça, não sei o que, mas não pode falar de sexo, sabe? Então é esquisito isso, assim. Sabe? Qual que é o limite aí, né, pra assuntos que se pode falar ou não? Como se os adolescentes de 16 anos fossem todos castos, né? Ninguém faz nada. Mas enfim, não vamos entrar nesse assunto. Bom, outra coisa legal de se falar também é o contexto histórico, né, que tem aqui, então, que é ela vai direto então para esse momento aí da guerra lá com os jacobinos e tal, né, a corte inglesa, o usurpador, né, do trono e tudo mais, Stuart, né. Então é legal também o contexto histórico disso, assim, quem tem interesse e quem gosta também né, toda do Reino Unido, a parte da Escócia também, a gente tem muita, ela vai te levando, né, por dentro, né, dos Highlands e tal. Tem muita descrição dos cenários, né, e tal, que eles vão passar e tudo mais. Então, isso é outra coisa legal. É um livro que ele tem um ritmo bacana, tá? Ele é meio grandão, assim, tem 600 páginas. Mas acontece muita coisa aqui, tem muita reviravolta. Às vezes até assim, um pouco de excesso de reviravolta, não sei. Essas reviravoltas todas, assim, você tem que ter uma meio que suspensão de descrença, sabe? Tipo quando você tá vendo um filme do James Bond, ele começa a fazer muitas estripulias, muitas coisas. Se você for parar pra pensar, ele nunca vai fazer isso. Como aqui tem muitas coisas que acontecem, se você ficar, sei lá, se apegando muito assim, talvez, sei lá, uma pessoa que não se deixa levar, ou que talvez não
se tenha mergulhado totalmente na história, pode ficar incomodado. Assim, não me incomodou. Eu só fiquei tipo, caraca, acontece muita coisa, né? Mas talvez para algumas pessoas possa incomodar. Eu acho que na verdade, talvez, não sei, o único problema, a gente tem meio que um vilão aqui, tá? Não vou falar nada sobre isso. A gente tem aquela, né, a pessoa que é terrível aqui e que, né, causa mal para todo mundo. E eu fiquei, na verdade, um pouco chocada e talvez um pouco, assim, não acreditei tanto, assim, na justificativa, sabe, por que ele tava fazendo aquilo, de, sei lá, uma pessoa ser tão ruim, assim, por causa disso. Eu não sei, eu sei lá, uma coisa que tá meio que eu tô pensando aqui, acho que eu preciso conversar com algumas pessoas pra pensar o que elas acharam também, pra trocar uma ideia, porque isso pra mim ficou... Eu não sei ainda se eu acho que é suficiente, assim, pra justificar, sabe? Bom, acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau!